Nesse vídeo, eu vou construir a partir do zero alguns sistemas em Node.js que se comunicarão entre si através do Amazon SNS. Será um front-end e dois microserviços que vão se comunicar de maneira assíncrona usando um tópico do Amazon SNS. Se você não conhece nada sobre o Amazon SNS, não tem problema. Eu tenho um outro vídeo aqui no canal 100% teórico, que eu falo um pouquinho o que é o Amazon SNS e quando ele pode ser utilizado. Tem só 20 minutinhos. Se você não conhece nada de Amazon SNS, eu recomendo que você veja esse vídeo primeiro, antes desse aqui. E nesse vídeo, a gente vai construir, então, um front-end, que é esse aqui que você está vendo, e mais dois microserviços que vão rodar no AWS App Runner. Esse front-end é capaz de enviar mensagens para um tópico, o qual esses dois microserviços estão inscritos. Então, a cada vez que eu clico nesse botão enviar mensagem, uma mensagem é enviada ao Amazon SNS e esses dois microserviços recebem uma requisição HTTP com o conteúdo dessa mensagem. Quando eu clico aqui no botão atualizar, ele vai até o microserviço, verifica quantas mensagens aquele microserviço já processou. Então veja, se eu enviar algumas mensagens aqui e atualizar, você vai ver que o número de mensagens processadas aumenta. Esses microserviços estão rodando no AWS App Runner e aqui eu também tenho um indicativo se o microserviço está disponível ou não. Aqui no App Runner, eu vou forçar a parada de um desses microserviços para vocês verem ele mudando a disponibilidade ali no nosso front-end. Pronto, o microserviço foi pausado. Agora no meu front-end eu vou atualizar o status dos microserviços. E pronto, ele já mostra que um dos microserviços está indisponível. É isso aqui que a gente vai construir do zero. Para construir tudo isso, primeiro eu vou começar pelo front-end. O front-end vai ter apenas dois arquivos. Um arquivo index.html, que é um arquivo HTML com o conteúdo ali, com o botão e com os descritivos dos microserviços, e um arquivo servidor.js, que é um arquivo escrito em Node.js, que vai servir este arquivo index.html e também expor o endpoint que vai de fato enviar as mensagens para o Amazon SNS. Depois de construída esta parte do front-end, a gente vai construir o microserviço. O microserviço é uma aplicação simples de um único arquivo que vai expor dois endpoints. Um endpoint que é capaz de receber as mensagens do SNS, que o SNS vai chamar esse endpoint, e um outro endpoint que é possível consultar as mensagens já processadas por esse microserviço. Feito isso, a gente já vai ser capaz de ter um front-end que envia as mensagens para o SNS e o SNS é capaz de chamar os microserviços. A última etapa da nossa construção vai ser voltar para o nosso front-end e fazer a melhoria ali para você conseguir visualizar qual que é a situação dos microserviços, se eles estão ou não disponíveis e quantas mensagens eles já processaram. Então, sem mais delongas, vamos de fato para os códigos. Aqui no meu terminal, eu vou criar uma pasta chamada front-end e dentro dela eu vou de fato codificar o front-end. Eu vou usar o comando npm init para iniciar um projeto do Node e vou aceitar todas as propriedades sugeridas pelo npm. Eu vou usar o Visual Studio Code para editar meus arquivos. Então, o comando code abre o Visual Studio Code com essa pasta já aberta. Aqui no Visual Studio Code, no meu arquivo package.json, eu vou adicionar uma propriedade chamada type igual a módulo. Isso para que eu possa usar a sintaxe de import ao invés do require, quando eu estiver importando as bibliotecas do Node. Como eu disse anteriormente, esse projeto do front-end vai ter apenas dois arquivos. Um arquivo servidor.js e um outro arquivo index.html. Esse arquivo index.html eu vou criar ele dentro de uma pasta chamada estático, porque logo mais eu vou codificar para que o Node e o Express sirvam todo o conteúdo desta pasta estático no endpoint raiz do localhost. Fica tranquilo que já vai ficar mais claro. Então vou criar o arquivo index.html dentro da pasta estático. E aqui nesse index.html, por enquanto eu vou só deixar uma frase de Olá mundo. Agora, no meu arquivo servidor.js, a primeira coisa que eu vou fazer é utilizar uma biblioteca chamada Express.
O Express é uma biblioteca do Node que permite você expor endpoints e arquivos estáticos. Para usar essa biblioteca, primeiro eu vou precisar instalá-la através do npm. Então, no terminal, eu vou digitar o comando npm install express. Uma vez instalada a biblioteca, eu posso importá-la no meu arquivo através da sintaxe import express from express. Para usar o Express, eu vou precisar instanciar o Express e eu vou colocar isso numa variável chamada app. Para eu iniciar de fato o servidor Express, eu preciso usar o método listen da instância Express. Então a sintaxe será app.listen. Eu vou escolher uma porta, vai ser a porta 8080. E o segundo parâmetro que ele aceita é uma função que será chamada assim que o servidor já estiver executando. Aqui eu vou simplesmente logar uma mensagem aplicativo rodando. Então, com esse código, o Express já inicializa e expõe um servidor. Mas ele não está servindo nada, não tem nenhum endpoint configurado ou nenhuma pasta estática configurada. O que eu vou fazer agora é configurar para o Express expor o conteúdo desta pasta estático no endpoint raiz do servidor, que é o localhost porta 8080, sem nenhum barra alguma coisa. Para isso, primeiro eu vou definir qual pasta ele deve servir como estático e colocar isso numa variável chamada pasta. Para obter o caminho atual do projeto, eu posso usar a variável de ambiente chamada process do Node, a propriedade .env.pwd. Isso obtém a pasta atual do projeto. Como, além da pasta atual, eu preciso ir para dentro da pasta estático, eu vou concatenar uma string com barra estático. Maravilha, eu já tenho agora uma variável com a pasta que eu quero servir de maneira estática. Agora a sintaxe pro express servir um conteúdo estático é o app.useExpress.static. E aqui eu passo como parâmetro a pasta que eu quero que ele sirva de maneira estática, que está na variável pasta. Maravilha, vamos ver se isso aqui funciona. Eu vou abrir meu terminal, digitar o comando node servidor.js para ele executar esse script. Já deu a mensagem de aplicativo rodando. Vamos agora no browser, no Chrome, ver se eu consigo acessar aquele Olá Mundo no index.html. Ele já está expondo o conteúdo do arquivo index.html. Agora, vamos incrementar o nosso arquivo index.html com uma estrutura básica de HTML e um botão para ele enviar as mensagens. Vou começar com a estrutura básica de HTML. Dentro do head vou colocar um título. E aqui no body eu vou criar algumas divs e o botão para ele poder enviar as mensagens. Vamos ver esse resultado no browser. Aqui está. Agora eu vou aplicar alguns estilos do Tailwind CSS. O Tailwind CSS é um framework bem bacana. Eu tenho um vídeo aqui no canal só sobre ele, então aqui eu não vou entrar no detalhe de como ele funciona, mas se você quiser saber mais, esse outro vídeo estará na descrição do vídeo. Aqui eu vou simplesmente acelerar esse momento que eu estou aplicando as classes do Tailwind CSS. Pronto, estilos aplicados, vamos ver o resultado final. Pronto, um pouco melhor estilizado aqui o front-end. Agora vamos fazer de fato este botão funcionar. E para que ele funcione, no front-end, no index.html, eu vou adicionar o framework chamado Alpine.js. Ele é um framework bem simples, bem enxuto. A ideia é ele só nos auxiliar com as chamadas para endpoint,
com alguns processamentos dinâmicos aqui na página index.html. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é importar um CDN com a biblioteca Alpine. Então, o CDN é uma maneira simples de eu importar a biblioteca na página sem precisar fazer nenhuma coisa sofisticada. Então, através dessa tag script. Agora, aqui embaixo, eu vou adicionar mais uma tag script com os scripts que vão fazer aquele botão funcionar de fato. Eu vou criar uma função chamada enviar mensagem, que vai chamar um endpoint no localhost chamado enviar mensagem. Esse endpoint ainda não está pronto, a gente já vai fazer ele em um segundo ali no servidor.js. O endpoint será enviar mensagem. Eu estou usando este método fetch do JavaScript e aqui eu preciso descrever as propriedades dessa requisição dentro de um objeto. O método será post e eu vou definir o conteúdo da requisição através dos headers, falar que é uma requisição do tipo JSON, com conteúdo do tipo JSON. Além disso, para o Alpine.js funcionar, eu vou criar uma outra função chamada dados, que vai retornar um objeto com a propriedade dessa função. Então, essa função dados, ela simplesmente retorna um objeto que tem uma propriedade que chama enviar mensagens, que é essa função. Agora, eu vou usar o Alpine.js para vincular, quando eu apertar neste botão, ele chamar essa função chamada enviar mensagem. Para isso, aqui em cima, na tag raiz, eu vou colocar uma propriedade chamada xdata igual a dados. Assim eu estou falando para o Alpine.js carregar os dados que estão neste método dados, que por enquanto é só a função enviar mensagem, e eles ficam automaticamente disponíveis nessas tags aqui abaixo. Para eu vincular o clique desse botão com aquele método enviar mensagem, eu uso a propriedade @clique, e aqui eu chamo o método enviar mensagem. Vamos ver se isso funcionou aqui no nosso browser. Vou atualizar a página. Vou abrir a inspeção do Google Chrome. E aqui na aba Network, eu vou monitorar as requisições que a página faz. Quando eu clicar em enviar mensagem, tivemos um erro, vamos ver. Tivemos um erro aqui, o motivo é que na hora de definir o objeto eu não especifiquei que isso aqui era uma string no header. Vamos corrigir rapidamente. Efetuar nosso teste. Vou aqui na aba Network, monitorar o que as requisições estão sendo feitas. Agora sim, quando eu cliquei em enviar mensagem, ele já fez uma requisição. Naturalmente, voltou um 404, porque este endpoint ainda não existe no nosso Node.js. Agora vamos aqui no nosso servidor.js criar esse endpoint que aquele botão está chamando. Como vimos, ele é um post. Então, para eu especificar um endpoint post no Express, eu vou usar a sintaxe app é a instância da Express, o método post, e aqui ele aceita dois parâmetros. O primeiro é o endpoint de fato, então é enviar mensagens, que a gente especificou ali no index.html, e o segundo parâmetro é uma função que será chamada com dois parâmetros. O primeiro parâmetro são dados da requisição efetuada, eu vou colocar numa variável chamada requisição, e a segunda variável é uma variável com os dados de resposta, do que você quer que o Express responda para quem está fazendo a requisição, para quem está chamando este endpoint. E aqui, só para a gente fazer um teste, eu vou devolver uma resposta em formato JSON com um valor OK igual a true. Um outro ponto importante é, para o Express saber lidar com o JSON, eu preciso adicionar uma linha que vai falar para ele usar um middleware que faz automaticamente o parse de objetos JSON. Então eu vou usar a sintaxe app.use express.json. Vamos ver se isso está funcionando. Vou reiniciar o servidor. Agora sim, quando eu cliquei no botão enviar mensagem, o endpoint já respondeu com 200
E se você vir aqui em Preview, ele vai mostrar que o retorno foi aquele que a gente especificou, o OK igual a True. Agora o que a gente precisa fazer é, dentro deste método post, de fato a gente enviar uma mensagem para o SNS. Para isso, antes de mais nada, eu preciso de fato criar este tópico no SNS. Então eu vou abrir aqui o console da AWS. Dentro do console da AWS, eu vou buscar por SNS, Simple Notification Service. Eu vou vir em tópicos e dentro do tópicos eu vou criar um novo tópico que será onde a mensagem será postada. O tópico vai ser do tipo padrão, lembrando que no outro vídeo do canal eu explico qual é a diferença entre o FIF e o padrão. E o nome do tópico será Deixe seu like. Não vou alterar nenhuma das propriedades aqui e vou criar o tópico. Legal, já tenho o tópico criado, nenhuma assinatura por enquanto. O que a gente vai precisar no nosso Node.js é desse endereço ARN, que é o endereço do tópico de fato. Então, para eu enviar uma mensagem para este tópico que eu acabei de criar, primeiro eu vou precisar instalar uma biblioteca da AWS que eu vou usar junto com o Node.js. Então, no meu terminal, eu vou finalizar a execução do servidor e usar o comando npm install aws-sdk, que é a biblioteca da Amazon JavaScript, que a gente vai poder usar aqui para de fato enviar a mensagem para o tópico. Maravilha. Agora aqui em cima eu vou importar a biblioteca da AWS, uma variável chamada AWS. Antes de eu usar a biblioteca, eu vou definir a região da AWS que a gente vai usar. Através da sintaxe aws.config.update. E aqui dentro eu passo um objeto com a propriedade region. E aqui a região que eu vou usar. Eu vou usar North Virginia. Essa configuração de região, ela pode ser feita através das variáveis de ambiente. Não necessariamente você precisa codificar essa linha. Uma outra opção também é via variável de ambiente. E uma observação importante é que no meu computador já está configurado as credenciais da AWS em variáveis de ambiente também. Então, o framework aqui da AWS, a biblioteca da AWS, ou AWS SDK, já vai buscar as minhas credenciais e vai conseguir acessar minha conta, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo um link para as instruções de como configurar essas credenciais em variáveis de ambiente, caso você ainda não tenha feito no seu computador. Para eu começar a usar o SNS, eu vou instanciar aqui a parte do SNS da biblioteca e armazenar uma variável chamada SNS. Agora, dentro do método post, dentro do processamento da requisição post, eu vou começar a escrever o código que de fato vai publicar uma mensagem no tópico que eu acabei de criar. Para fazer essa publicação, eu vou usar o método publish do SNS. Então é sns.publish e aqui dentro eu preciso colocar um objeto com algumas propriedades da mensagem que eu vou enviar. Então eu vou criar um novo objeto. Uma das propriedades será message, com o conteúdo da mensagem. Para o nosso exemplo, é irrelevante o conteúdo da mensagem, porque a gente não vai considerar ele nos nossos microserviços. A gente vai só considerar que ele recebeu uma mensagem, mas não o conteúdo dela. Então, aqui eu vou deixar um conteúdo qualquer, será deixe seu like. Dentro desse objeto, eu também preciso especificar o ARN do tópico, ou seja, o endereço do tópico que ele vai gerar a mensagem. Esse ARN se encontra aqui, dentro do console, na propriedade ARN. Vou copiar esse valor e colar aqui. Agora eu quero que este método publish me retorne um promise para que eu consiga acompanhar se de fato a mensagem foi enviada ou não no meu próprio código JavaScript. Então eu vou complementar com a chamada do promise e armazenar o conteúdo deste retorno em uma variável chamada promise resposta. Agora eu vou digitar algumas linhas para eu interpretar qual foi o resultado desta minha tentativa de publicar a mensagem. Então eu vou, no meu promise que eu obtive, usar
a palavra-chave then, que quer dizer quando eu tiver um sucesso, ele vai chamar um método que eu vou simplesmente logar no console mensagem enviada. E aqui eu também vou codificar um catch em caso de erro de envio da mensagem para ele exibir este erro no console. Então eu vou codificar uma função que recebe um parâmetro e eu simplesmente logo no console erro no envio da mensagem, junto com o conteúdo do erro de fato. Com isso, eu já devo ser capaz de enviar a mensagem para SMS. Eu vou reiniciar o meu servidor e fazer um teste. Clicar no botão enviar mensagem. Maravilha, ele já deu tudo certo, já voltou aqui no console mensagem enviada. Perfeito, a parte 1 do nosso sistema está pronto. Já consigo enviar as mensagens para o SMS. Agora eu vou codificar um microserviço que será capaz de fazer uma inscrição nesse tópico e receber esta mensagem do Amazon SNS. Então, no meu terminal, eu vou criar uma nova pasta chamada microserviço. E dentro dela vou iniciar um novo projeto Node, que será de fato o meu microserviço. Também vou editar os códigos no Visual Studio Code. Novamente, vou adicionar uma propriedade no package.json para que o tipo seja um módulo e eu possa usar a sintaxe de import no meu Node. Esse microserviço vai ser super simples, vai ter um único arquivo, eu vou chamá-lo de index.js. E aqui dentro eu vou fazer novamente o uso do Express para lidar com as requisições HTTP que esse microserviço vai receber. Então eu vou instalar novamente a biblioteca do Express nesse novo projeto, npm install express. E aqui dentro eu posso importar o Express. Novamente, vou criar uma variável chamada app com a instância da Express. E aqui, iniciar o servidor através da sintaxe app.listen. A porta tem que ser uma diferente ali do front-end. Vou usar a porta 3005. E uma função que será chamada assim que o servidor começar a ouvir. Vou simplesmente logar uma mensagem falando microserviço em execução. Esse microserviço ele vai ter apenas 2 endpoints. O primeiro endpoint será um endpoint post na própria raiz do endereço para que ele aceite as mensagens do SNS. Então, esse endpoint post será o chamado pelo SNS sempre que houver uma nova mensagem no tópico. Então, para criar um endpoint post, eu vou usar a sintaxe app.post. No caso, vai ser na própria raiz do endereço, então eu vou usar só uma barra como endpoint. E aqui, novamente, eu tenho um método que recebe 2 parâmetros de entrada, um com os dados da requisição e outro com a resposta que eu quero dar neste endpoint. Aqui dentro, eu vou logar uma mensagem indicando que eu recebi uma nova mensagem e devolver um JSON simples com OK igual a true. Antes de prosseguir com o desenvolvimento desse endpoint, é importante entender alguns conceitos do Amazon SNS. Quando uma URL é cadastrada, é inscrita num tópico do Amazon SNS, a Amazon vai enviar uma requisição POST para esse endpoint HTTP a cada mensagem nova que chegar no tópico do Amazon SNS. Então é esse endpoint que nós estamos codificando agora, o endpoint que vai receber essa requisição POST com o conteúdo da mensagem a cada nova mensagem que o SNS for distribuir para os microserviços inscritos naquele tópico. O formato que a AWS manda esta requisição está aqui na documentação da AWS. Então ele manda uma requisição POST. Esses aqui são os headers que ele vai mandar na requisição. E aqui tem uma observação importante, o content type vem como texto plano. Isso é bem importante, eu já vou te mostrar por quê. E esse aqui é o conteúdo da mensagem. Então veja que o conteúdo
conteúdo da mensagem é um JSON, apesar dele especificar o conteúdo como texto plano. Então a gente vai ter que adicionar uma pequena tratativa do nosso microserviço para ele entender como JSON as requisições que vão vir como content type text plain. Outra observação importante é que no momento que você inscreve um endpoint HTTP num determinado tópico, a AWS vai enviar uma primeira requisição para você validar, confirmar aquela inscrição. Esta primeira requisição vai ter uma propriedade especial no conteúdo da mensagem. É a propriedade subscribe URL. E é uma URL que você vai ter que acessar para confirmar a inscrição daquele endpoint HTTPS. Ela faz isso para você não conseguir inscrever um endpoint qualquer, o qual você não tenha domínio, o qual você não seja proprietário, para evitar spam ou algo do gênero. Então, você não consegue cadastrar um endpoint que não é seu. Você, de fato, vai precisar enxergar o conteúdo da primeira mensagem para obter essa URL e confirmar a inscrição. Então vamos voltar para o código e primeiro fazer aquela tratativa para eu tratar o header como texto plano, como JSON. Então para isso eu vou usar novamente app.use express.json, só que aqui dentro eu vou especificar quais são os tipos de header que eu quero que ele processe como JSON. Então eu vou criar um objeto, uma propriedade chamada type, e aqui dentro eu vou especificar um array para ele processar como JSON qualquer requisição que chegue do tipo text e também qualquer coisa JSON propriamente dito. Então essa linha aqui vai garantir que a gente faça o tratamento correto para uma requisição que chegue com o content type text, mas que de fato é um JSON. Veja que isso é uma coisa não muito legal da AWS, né? Ela poderia colocar o content type como JSON de fato. Afinal, ela está mandando JSON e falando que manda um texto plano. Isso não é tão bacana. Mas enfim, com esta linha a gente resolve o problema. A gente faz o express tratar como JSON o que chega com as iniciais de text. Dentro do método post, eu vou precisar expor aquela URL, pelo menos no log, para que eu possa confirmar a inscrição desse endpoint no tópico SNS. Então eu preciso expor, ao menos no log, aquela propriedade subscribe URL. Assim eu acompanho os logs no momento que eu estou fazendo a inscrição do microserviço para eu conseguir confirmar a inscrição. Então, eu vou colocar um if se na requisição, dentro do conteúdo da requisição, existir a propriedade subscribe URL, aí eu vou logar uma mensagem no console com a URL para inscrição. Além disso, existe a situação em que você está recebendo uma requisição que é de fato só uma mensagem. Neste caso, não vai ter a propriedade subscribe URL, mas vai ter a propriedade message com o conteúdo da mensagem. Então eu também vou colocar aqui um if para ele expor no log se existir uma mensagem na requisição. Então, dentro do conteúdo da requisição, eu vou ver se existe esta propriedade. Se existir, eu também vou logar uma mensagem. Perfeito. Agora, o que eu vou fazer de fato com essa mensagem que eu recebi? Bom, como a gente está fazendo apenas um experimento aqui, apenas um estudo, eu não vou fazer nada. Na verdade, eu vou só armazenar numa variável as mensagens que eu recebi para que eu possa depois codificar o outro endpoint, que é um endpoint que vai obter quantas mensagens esse microserviço já processou. Então, para armazenar nessa variável, eu vou criar uma variável aqui chamada dados. E ela começa com uma atribuição de um array vazio. E aqui embaixo eu vou colocar nesse array a mensagem que eu recebi. Na verdade, eu vou criar um objeto com duas propriedades, a mensagem e também um timestamp com o momento que ele recebeu a mensagem. Perfeito. Com isso, o endpoint que o SNS vai chamar já está pronto. É simplesmente o endpoint na raiz do endereço, que aceita o método post, vai logar uma mensagem. Se dentro do conteúdo da mensagem do post existir a subscribe URL, ele vai mostrar no log. Se existir uma mensagem, ele vai logar essa mensagem. E, por fim, ele coloca dentro do array dados a mensagem que ele recebeu com o timestamp.
Agora, além desse endpoint, o microserviço também vai ter um outro endpoint, que é um GET simples para obter os dados, para obter esta variável que a gente está preenchendo todas as mensagens. É esse endpoint que a gente vai usar depois para monitorar os microserviços, monitorar quantas mensagens eles já processaram e também se ele está ou não disponível. Então eu vou expor aqui um endpoint GET na raiz mesmo da URL. Aqui, novamente, eu vou ter um método que recebe os dados da requisição e um callback com a resposta. Aqui dentro, primeiro eu vou logar uma mensagem, obtendo estatística. E por fim, eu vou só devolver a variável dados. Antes de eu testar isso aqui, eu vou precisar fazer uma última configuração nesse microserviço, que é adicionar um tratamento para CORS. CORS é um conceito de proteção ao usuário final. Se você não configurar adequadamente o CORS, você não consegue fazer uma requisição do browser para essa URL. Isso é um mecanismo de proteção dos navegadores. Não vou conseguir entrar no detalhe aqui desse conceito, mas se vocês quiserem, depois eu posso fazer um vídeo só sobre isso. Para fazer essa configuração, eu vou precisar instalar uma biblioteca chamada CORS. Eu vou importar esta biblioteca aqui. E fazer o uso dessa biblioteca no Express. Pronto, isso vai permitir que eu faça a requisição do browser para esse endpoint sem nenhum problema. Maravilha, vamos testar aqui agora esse microserviço e ver se ele está se comportando conforme a gente espera. Vou abrir meu terminal e executar ele. Microserviço em execução. Para testar ele, eu vou usar um aplicativo chamado Hopscotch. E aqui dentro deste aplicativo eu consigo fazer as requisições para qualquer endereço, inclusive os localhost. Então eu vou testar aqui, esse microserviço está rodando na porta 3005. Vou chamar 3005, vou configurar o cabeçalho com o content type, application/json, um conteúdo qualquer aqui, teste igual a true. Vamos ver? Pronto, ele já voltou o ok igual a true. Vamos ver se no log ele... Maravilha, já logou aqui. Nova mensagem recebida, tudo certinho. Vamos fazer um teste simulando que seja a primeira mensagem do Amazon SNS, né, que tem essa propriedade chamada subscribe URL na requisição. Eu vou colocar aqui, subscribe URL. Vamos ver se aqui está, perfeito. Ele já identificou que tinha essa propriedade no JSON que recebeu e imprimiu o conteúdo. No caso desse exemplo aqui, foi o conteúdo true. Perfeito. Agora vamos testar o outro endpoint que devolve as mensagens recebidas. Vou fazer um get no endereço raiz. Perfeito. Ele já mostra aqui que recebeu duas mensagens. Aqui somente com timestamp, porque não tinha a propriedade message nas mensagens que a gente mandou para o microserviço. Mas, de qualquer forma, ele adicionou 2 itens no array, então está funcionando perfeitamente. Agora sim, nós temos o nosso microserviço pronto. Então eu posso agora, de fato, inscrever ele no Amazon SNS, certo? Não, na verdade não. Você ainda não consegue inscrever ele no nosso tópico, porque esse microserviço não está publicado em lugar nenhum. Por enquanto, ele só está rodando localmente e a única URL que eu tenho disponível é a localhost. Só que a URL localhost, ela só fica disponível no contexto do meu computador, ela só fica disponível localmente. Eu não consigo acessar de outro computador este microserviço. Ele não está publicado em local nenhum. Então, para que eu faça a assinatura desse microserviço nesse tópico, a primeira coisa que eu vou precisar fazer é publicar este microserviço para que eu tenha uma URL disponível na internet inteira e eu consiga, de fato, cadastrar essa URL no Amazon SNS. Mas vamos fazer, então, a publicação do nosso microserviço no AWS App Runner. Então, aqui no meu console, eu vou acessar o App Runner. App Runner é um serviço da AWS que permite você publicar aplicações de várias linguagens de uma maneira muito simples. Eu não vou conseguir entrar aqui muito no detalhe do App Runner, mas se vocês quiserem, depois eu posso fazer um vídeo separado só sobre esta ferramenta da AWS. Então, aqui eu tenho os microserviços que eu já tinha criado anteriormente, não vamos usar nenhum desses. Eu vou criar um novo serviço
para vocês acompanharem o processo. Eu vou buscar de um repositório, então aqui você consegue buscar de um GitHub. Eu já subi anteriormente o código desse microserviço que a gente fez lá no meu GitHub. Então eu vou buscar aqui o repositório que tem este microserviço. O gatilho de implantação pode ser manual, eu não preciso monitorar o GitHub por enquanto. Tempo de execução, a tradução ficou meio esquisita aqui, mas é como se fosse a linguagem que você quer que essa aplicação rode. Então eu vou escolher o Node.js. Ele manda a gente escolher um comando de compilação, então a gente precisa instalar todas as dependências primeiro, através do npm install, e um comando de execução, que é o node index, exatamente como a gente está fazendo na nossa versão local aqui. Como eu digito node index no terminal para rodar, aqui também eu vou falar que o comando para inicializar é node index. A porta que o serviço vai rodar vai ser 8080. O nome do serviço eu vou chamar de microserviço 3. Não preciso ajustar nenhuma configuração aqui, as configurações padrões estão certas. Então agora sim eu vou criar e implantar. Vamos aguardar alguns minutos para ele implantar o microserviço. Lembrando que aqui ele está usando exatamente o mesmo código que eu acabei de programar com vocês. A única diferença é que ele está buscando diretamente do meu GitHub. Então eu já tinha feito o upload anteriormente deste código no meu GitHub. Pronto, o microserviço foi implantado. E ele está disponível nessa URL aqui. Se você clicar aqui, você vai ver que ele vai executar o procedimento de get e vai devolver um array vazio. Afinal, a variável dados ainda está vazio nessa versão implantada. Aqui no App Runner, eu também consigo acompanhar os logs do aplicativo. Então, se eu vim aqui em logs do aplicativo, eu consigo ver exatamente os logs que eu via no meu terminal aqui local, eu consigo ver lá na AWS. Então, veja que a cada vez que eu faço um get, ele loga aqui obtendo estatísticas. Então agora sim a gente pode escrever essa URL lá no nosso AWS SNS. Então aqui no meu console eu vou entrar no SNS, vou no tópico que eu criei anteriormente. Em assinaturas eu vou criar uma assinatura. Aqui é bem importante, é o protocolo. Então, eu quero que a assinatura seja do protocolo HTTPS. E aqui no endpoint, eu vou colocar o endpoint do microserviço. Isso fará com que o SNS mande uma requisição POST, conforme a gente viu anteriormente, toda vez que tiver uma nova mensagem nesse tópico. Então, não preciso mudar nenhuma configuração aqui das padrões, posso manter tudo padrão. Vou criar a assinatura. Perfeito. Ele criou a assinatura, porém está com status confirmação pendente. Conforme eu tinha dito para vocês anteriormente, primeiro o SNS manda uma requisição com o subscribe URL para que você confirme a inscrição. E só depois disso, de fato, ele manda as outras requisições com as mensagens normalmente. Então eu vou voltar lá no App Runner e dar uma olhada no log e ver se ele logou de fato essa requisição com o subscribe URL. Vamos aqui no microserviço 3. Logs da aplicação, e aqui está. Ele imprimiu direitinho o URL para a inscrição. Então a URL é essa aqui, eu vou copiar, colar e entrar. Perfeito. A URL volta a um XML. A Amazon tem umas coisas muito esquisitas, né? Voltar um XML, mas beleza. Voltou um XML confirmando a nossa inscrição. Vamos dar uma olhada lá no SNS se está tudo certo. Perfeito, a assinatura já está confirmada. Agora, quando eu mandar uma mensagem aqui, ele vai lá para o nosso microserviço. Mandei uma mensagem exemplo, vamos lá no App Runner, dar uma olhada no log. Perfeito, ele mostrou aqui a última mensagem com conteúdo deixe seu like. Como o nosso front-end já está enviando as mensagens para lá, eu também posso fazer um teste aqui. Perfeito, ele já recebeu a outra mensagem que eu enviei. Vou mandar mais algumas aqui. Aqui está, ele está recebendo todas as mensagens direitinho. Com isso, a gente já finalizou a segunda parte da nossa construção. A gente já fez os microserviços, publicou ele no AWS App Runner, inscreveu eles nos tópicos, está tudo certinho. Agora, a gente vai fazer a última parte, que é acompanhar a situação dos microserviços aqui no nosso front-end. Eu vou voltar para o nosso código-fonte do front-end. Só recapitulando aqui, temos dois arquivos, o servidor.js e o index.html.
No servidor.js eu tenho só o endpoint para enviar a mensagem e o servidor dos arquivos estáticos para servir o index.html. Para abordar este problema de acompanhar os microserviços, eu vou codificar um novo endpoint aqui, que será um GET, que através desse endpoint ele já vai devolver um JSON com todos os inscritos no tópico e também a situação deles, se eles estão disponíveis ou não e quantas mensagens eles já processaram. Então vamos lá, eu vou começar criando o endpoint GET, vou colocar o endpoint como sistemas inscritos, aqui novamente um método de callback, que recebe os dados da requisição e também tem um callback com a resposta. Como dentro deste método eu vou precisar fazer algumas requisições, eu vou tratá-lo de maneira assíncrona. Então eu preciso adicionar a palavra-chave async aqui no começo do método. Para obter os inscritos no tópico, eu vou usar um método da biblioteca SNS chamado listSubscriptionsByTopic, que em linhas gerais ele de fato mostra aqui quem são os inscritos para cada tópico. Para usar esse método da biblioteca da AWS, a primeira coisa que eu preciso passar são alguns parâmetros. Eu vou criar um objeto e aqui eu preciso passar o ANR do tópico, que é o endereço do tópico, o qual ele vai buscar os sistemas inscritos. Vou copiar aqui da outra parte. O segundo parâmetro desse método é um callback, que também será assíncrono, que recebe o primeiro parâmetro algum erro na hora de tentar obter esses dados e o segundo parâmetro com os dados de fato. Então a primeira coisa que eu vou fazer é verificar se ocorreu algum erro, ou seja, se a variável erro está preenchida. Se estiver preenchida, eu vou simplesmente logar o erro aqui. Eu vou encerrar a execução com return. Agora eu vou tratar aqui a variável dados, que é a que contém de fato os inscritos no tópico. Então eu vou criar uma variável chamada resultado, por enquanto ela vai ser um array vazio, e eu vou criar um for para ele percorrer cada um dos inscritos que foram retornados aqui deste método. E já vai ficar mais claro por que eu estou fazendo isso aqui. Os dados dos inscritos ficam dentro de uma propriedade chamada subscriptions. E aqui eu coloco uma variável com o inscrito que eu estou de fato percorrendo. Agora eu vou colocar dentro da variável resultado um objeto com a URL do inscrito. A URL fica dentro de uma propriedade chamada endpoint. E por fim, depois deste for, eu vou devolver a resposta para quem está me chamando com o resultado. Bem, então só recapitulando o que eu estou fazendo. Eu estou chamando o método listSubscriptionByTopic da biblioteca da AWS. O primeiro parâmetro que eu passo é o endereço do tópico, o ARN dele. E aí ele recebe um método de callback que recebe dois parâmetros. Eventuais erros na hora de obter esses inscritos e os dados de fato dos inscritos. Aí eu percorro cada um desses dados devolvidos e para cada um deles eu coloco num array resultado aqui e por fim eu retorno esse resultado. Já vai ficar mais claro aqui por que eu usei esse for ao invés de retornar diretamente os subscriptions. Mas por hora, vamos fazer um teste, vamos ver se isso aqui funciona. No meu terminal eu vou reiniciar a aplicação e vou fazer aqui uma chamada para esse endpoint, sistemas inscritos do browser, e ver o que acontece. Perfeito. Ele devolveu exatamente um dos nossos inscritos. A gente só tem um inscrito. Se eu vim aqui na AWS no SNS, você vai ver que só tem um único microserviço inscrito. Então, esse único microserviço é o que ele devolveu ali na hora que a gente chamou o método de listar os inscritos. Aqui está, é o inscrito BPD. Você vê aqui que é BPD. Realmente é o endereço aqui do microserviço inscrito. Então a gente já tem um endpoint capaz de listar os microserviços inscritos. Agora o que a gente precisa é devolver a situação deles, se ele está de fato disponível e quantas mensagens cada um deles já processou. Para isso, dentro do meu for que eu estou percorrendo para cada microserviço entregue, para cada microserviço devolvido pelo método da AWS,
eu vou fazer uma requisição, eu vou fazer um GET para a URL desse microserviço, porque quando eu acesso essa URL, ele devolve exatamente quais foram as mensagens processadas. Então eu vou fazer isso a partir do nosso servidor.js. Então aqui, antes de eu colocar nesse array, eu vou fazer uma requisição, um GET para essa URL, ver primeiro se essa URL respondeu, e se ela respondeu, eu vou contar quantas mensagens ela processou e devolver tudo isso no array. Para fazer essas requisições, eu vou usar uma biblioteca chamada Axios. Então, eu vou instalar ela aqui, Axios. Essa é uma biblioteca bem simples, ela é como se fosse o FET que a gente estava usando ali no index.html. Instalado. Agora eu vou importar a biblioteca aqui em cima. Import Axios. Agora, dentro do for, eu vou fazer a requisição para o microserviço. Antes, eu vou só logar aqui para a gente saber qual microserviço que ele está fazendo a requisição. E aqui eu vou fazer uma requisição GET para esse endpoint. Eu vou usar o Axios para isso e eu também vou usar o comando await. Como a requisição do Axios é assíncrona, eu vou usar a palavra-chave await para que ele aguarde essa requisição concluir antes de seguir para a próxima linha. Então aqui para fazer essa requisição no Axios, chamo o Axios passando o objeto com o método, no caso é get. A URL que eu vou fazer a chamada é a URL do microserviço, então essa URL está dentro da propriedade endpoint. E eu vou também colocar um timeout. Por que esse timeout? Para caso eu tente alcançar essa URL e demore mais do que 1 segundo, ele devolve um erro. Assim eu sei que aquele microserviço está indisponível. É assim que eu vou colocar aquela tag de indisponível no nosso front-end. Então isso aqui devolve uma promise e quando a promise for concluída, eu tenho um then em caso de sucesso. E aqui eu vou chamar uma função que vai incluir um objeto no nosso array resultado com a URL do endpoint, com a URL do microserviço, a quantidade de itens processados, que ele vai simplesmente contar a quantidade de itens retornado na resposta da requisição do GET, e um booleano falando que ele está disponível. Afinal, aqui ele respondeu a nossa requisição com sucesso. Depois desse then, eu também vou ter um catch, e o catch vai ser em caso de erro, provavelmente um timeout na hora de fazer a requisição para o microserviço. Quando for o caso, eu vou logar no console, falando que deu erro. E também incluir no nosso array de resultado final um objeto, só que dessa vez indicando que aquele microserviço está indisponível. Pronto, só recapitulando rapidamente. Então, depois que eu chamei a biblioteca da AWS para buscar todos os inscritos no tópico, eu percorro cada um deles e faço uma requisição GET para o endpoint daquele inscrito no tópico. Se a resposta vier dentro de 1 segundo, eu adiciono um objeto no array de resultado com a URL, a quantidade de itens processados, que é simplesmente um count nos itens retornados no JSON e também uma propriedade disponível com booleano verdadeiro. Se der algum problema nessa requisição para o microserviço, eu assumo que ele está indisponível e também adiciono um objeto no nosso array resultado com a URL e com booleano disponível igual a false. Eu não preciso mais incluir, isso aqui era da versão antiga. Eu não preciso mais incluir ali, porque eu estou incluindo dentro do Axios. E agora sim, por fim, eu devolvo na resposta o resultado. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Perfeito, devolveu perfeitamente. A gente vê que quando a gente faz a requisição para o endpoint, ele percorre cada um dos microserviços e ele diz, obtendo dados para o inscrito, deixa o URL aqui do qual ele está consultando, e aqui no endpoint devolveu certinho o endpoint do microserviço, a quantidade de itens processados e uma flag se ele está disponível.
Agora, a única coisa que eu preciso fazer é no meu index.html eu ler esse endpoint e expor esse conteúdo aqui. Então eu vou voltar no meu index.html e aqui primeiro eu vou adicionar a parte visual com as caixinhas com cada microserviço. Vamos ver como é que ficou isso aqui. Perfeito. Por enquanto ele está sem nenhum dado dinâmico, agora sim vamos fazer ele fazer a requisição para o nosso servidor.js para obter os dados dos inscritos. Para isso, aqui no Alpine.js, na função dados, que é que inicializa todos os dados do Alpine.js, eu vou criar um método chamado init. Vou definir ele aqui embaixo. Uma função assíncrona chamada init. Essa função ela sempre será disparada quando a página estiver carregando. Aqui eu vou fazer uma requisição para o nosso servidor através do fetch. Então aqui eu vou fazer essa requisição para os sistemas inscritos, para esse endpoint. A resposta vai ser um JSON. E agora, essas respostas eu vou atribuir a uma variável chamada inscritos, que eu vou criar aqui na função de dados, que vai iniciar como um array vazio, e esses inscritos vão ser preenchidos com o resultado dessa requisição. Então, se eu fizer um teste aqui, vou só logar a resposta só para a gente fazer um teste. Veja que ele fez a requisição aqui e já está com as informações disponíveis. Agora eu vou usar o Alpine.js para criar uma caixinha dessa para cada um dos itens que foram devolvidos aqui neste endpoint, que está nesta variável inscritos. Então, para isso, eu uso a palavra-chave template aqui do Alpine. Neste template eu posso usar o x_for do Alpine para percorrer a variável inscritos. Com isso, ele vai repetir este conteúdo aqui a cada um dos inscritos que ele retornou. Para preencher a URL, eu vou usar a propriedade xtext do Alpine também. E aqui eu vou colocar a propriedade URL do inscrito. Afinal, a URL vem nesta propriedade aqui do JSON retornado pelo endpoint. Por fim, eu vou incluir uma tag aqui, chamada spam, também com um texto dinâmico do Alpine, que é a propriedade itens processados que devolveu do array, que devolveu no JSON. Vamos ver se funcionou. Perfeito, aqui está. Agora ele já coloca aqui dinamicamente uma caixinha para cada microserviço que está inscrito no tópico. Eu vou aqui no nosso SNS cadastrar outros microserviços que já foram publicados anteriormente, só para vocês verem aqui no front-end ele aumentar a quantidade de microserviços automaticamente. Pronto, cadastrei mais um microserviço como inscrito no tópico. Se eu vim aqui no meu front-end e atualizar a página, ele já mostra aqui os dois microserviços. Eu posso enviar aqui as mensagens à vontade, que a cada vez que eu chamo esse botão, ele já mandou as mensagens para o microserviço. E se você atualizar a página, você vai ver que o número de mensagens processadas por cada microserviço já aumentou. Então foi isso, pessoal. Por esse vídeo é isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente fez um sistema bem legal aqui, com front-end, com microserviços, se comunicando pelo SNS, publicados no App Runner, usando Node.js do zero.
Então acho que foi um vídeo bem legal. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham aprendido alguma coisa. É isso aí, deixe seu like se possível. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários, que na medida do possível eu vou respondendo. Muito obrigado e até a próxima.